Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, hoje a igreja celebra a memória festiva de São João Maria Vianney, aquele padre da pequena vila lá na França que vai se tornar famoso pela solicitude pastoral, principalmente pela dinâmica do aconselhamento e do sacramento da reconciliação. São João Maria Vianney se torna o padroeiro dos párocos, modelo dos padres, e queremos hoje rezar por todos os padres, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de também termos esta solicitude pastoral, de amor, de cuidado, de zelo de pastor, que marcou o ministério de São João Maria Vianney, que nós hoje possamos ser pastores também, com este mesmo zelo, com este mesmo cuidado, principalmente na acolhida das pessoas, das almas feridas e machucadas, e com o sacramento da reconciliação, com o abraço misericordioso, com a palavra de ânimo, possamos curar os corações feridos. O Evangelho da liturgia de hoje, Mateus 16, 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. E começou a mostrar a seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vá para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje, ele tem uma sequência bonita e que nos chama a atenção. Primeiro, Jesus perguntando sobre a sua identidade, sobre a clareza, se os discípulos realmente sabiam quem ele era para segui-lo. A princípio, parece que os discípulos têm uma certa clareza. Pelo menos teoricamente, Pedro responde corretamente: tu és
o Messias, o Filho de Deus? A resposta está correta. Porém, no seguimento de Jesus, não basta ter uma resposta teórica. É preciso uma resposta que envolva o coração, que envolva a vida. E o que significa ser Messias? Jesus vai explicar. Olha, ser Messias é dar a vida. Por isso, o Filho do Homem vai sofrer, ser perseguido, ser preso, vai morrer e ressuscitar. Essa palavra parece que não entra bem nos ouvidos dos discípulos. E mais uma vez, Pedro toma a iniciativa agora de querer tirar Jesus desse caminho. No fundo, Pedro quer negar o messianismo de Jesus. Porque se Jesus tem um messianismo do serviço, do sacrifício, do morrer pelo outro, Pedro pensa um messianismo triunfalista, do poder, do sucesso, incompatível com o projeto de Jesus. Por isso que Jesus diz a Pedro, olha, vá longe de mim, Satanás, porque você ainda está pensando com os critérios humanos. O seu coração ainda não foi tocado, ainda não se converteu. Você ainda não pensa as coisas de Deus. Olha, essa censura de Jesus a Pedro vale muito para nós hoje. Como é difícil hoje fazer um caminho de seguimento na doação, no serviço, no silêncio, na obediência. O tempo todo somos tentados a buscar o messianismo triunfalista. O tempo todo somos tentados a buscar um Jesus sem cruz. O tempo todo somos tentados a buscar uma religião do poder, do sucesso, do progresso. Portanto, querido irmão, querida irmã, fica bem hoje perguntar: qual Messias eu busco? Qual Senhor eu sigo? Que tipo de igreja eu estou testemunhando? A do serviço, do sacrifício, da doação e da entrega? Ou ainda busco o poder, o sucesso, o triunfalismo? Ou, nas palavras de Jesus, já consigo pensar com os critérios de Deus? Ou ainda sou dominado pelos critérios humanos? O meu coração já foi tocado pela graça e hoje eu consigo já viver segundo o plano de Deus? Ou ainda estou na igreja, mas seguindo os planos dos homens? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.